Classificação: com base nas características morfológicas, tipo de pé, presença, número e formato de concha, reconhecem-se 7 classes com espécies viventes: Escapodopta, Aplacóptera, Monoplacopora e Poliplacópora. As 3 mais representativas que serão a seguir são Gastrópoda, Bivalvia e Septalóptera. Classes gastrópodas. Inclui cerca de 62.000 espécies descritas, entre elas caramujos e caracóis. Sua maioria são marinhos, mas há também espécies terrestres de água doce. Na cabeça há órgãos de equilíbrio, 1 ou 2 pares de tentáculos e, em algumas espécies, também existem olhos. O sistema digestório apresenta uma radícula cujo formato varia dependendo dos hábitos alimentícios. A cavidade do manto abriga brânquias ou pulmão. Classe bivalve. Os bivalves constituem o segundo grupo mais diversificado de moluscos, com aproximadamente 10.000 espécies conhecidas. Mariscos, outras e mexilhões são alguns de seus representantes mais conhecidos. O corpo dos bivalvos é achatado lateralmente, incluindo o pé. Bivalvos não apresentam radícula nem olhos. Alguns podem ter ósseos em outras partes do corpo, com a borda do manto. A concha é constituída por 2 peças, ou valvas, articuladas entre si e unidas por um ligamento que tende a mantê-la apertada, e para fechá-la o animal contrai o músculo. Em algumas espécies de ostras, quando há introdução acidental de partículas, que pode ser considerada grão de areia, entre o manto e a concha, o animal pode secretar sucessivamente camadas nacaradas sobre essa partícula, produzindo então as chamadas pérolas. Classe Cephalópoda. Embora relativamente pequena, com cerca de 800 espécies descritas, o grupo dos cefalópodes possui população abundante nos mares, incluindo alguns dos moluscos mais conhecidos, como polvo, nautilus, lulas e sépias. A concha pode estar ausente, como nos polvos, ser interna e reduzida, como nas espécies elulas, ou ainda ser externa a espirada, como nos nautilus. A concha dos nautilus compõe uma série de camadas dispostas linearmente, das quais apenas as últimas, maiores e mais novas, é habitada pelos. O sinfúlico regula a quantidade de gás no interior das camadas, que funciona como órgãos de flutuação, permitindo a realização de movimentos verticais sem esforço muscular. A cabeça dos cefalópodes geralmente apresenta um par de olhos bem desenvolvidos, e a boca é rodeada por uma coroa de braços ou tentáculos. A radícula é bem desenvolvida em polvos, sépias e lulas, e transformada em uma espécie de bico rígido. Os cefalópodes são predadores ativos, que utilizam a radícula em forma de bico para ferir a presa, e algumas espécies podem injetar veneno neurotóxico produzido por glândulas salivares modificadas. A capacidade de imobilização rapidamente as presas é importante para os cefalópodes, já que esses, com exceção dos náuticos, não têm concha externa. Apresenta cromatóforos, células responsáveis pela mudança de cor. Muitos cefalópodes são dotados com uma bolsa de tinta anexa ao interior. Ao se sentirem ameaçados, eliminam a tinta na água, criando uma nuvem turva. Depois rapidamente se afastam da ameaça. Moluscos. A origem dos moluscos é muito antiga.
Alguns fósseis têm idade estimada em mais de 500 milhões de anos. Organização corporal dos moluscos. Dividido em 3 partes fundamentais: cabeça, na região anterior do corpo; pé, músculos que é adaptado à locomoção; massa visceral, que abriga os órgãos corporais, como o estômago, coração e os órgãos reprodutores e excretores; manto e concha. Recobrindo a massa visceral, na origem dorsal do corpo, encontra-se o manto, tecido que produz a concha. Circulação e trocas gasosas. De modo geral, os moluscos têm sistema circulatório aberto, isto é, o sangue que circula pelo corpo do animal nem sempre está contido em vasos, mas flui também por cavidades corporais, antes de ser recolhido para outros vasos. Nutrição. Os moluscos podem ser herbívoros, predadores ou filtradores. Nos herbívoros e predadores, a boca apresenta uma estrutura típica rádula. A rádula é usada na raspagem da superfície do substrato, retirando o alimento, algas por exemplo. O alimento ingerido é envolvido por muco e conduzido ao estômago. Moluscos filtradores. Como os mexilhões não possuem rádula, as partículas de alimento em suspensão na água são retiradas nas brânquias e conduzidas à boca. Coordenação nervosa. O sistema nervoso dos moluscos é constituído por um conjunto de gânglios nervosos na região da cabeça, ligado aos cordões nervosos longitudinais verticais, interligados por nervos transversais.